conquista, não por uma vaidade, não por uma retórica, mas sim por um ideal de vida. E eu acho extremamente importante que passamos a identificar aqueles que realmente sejam as patrícias, sejam aqueles que sejam capazes realmente de dignificar a justiça. Esse ideal que moveu a Patrícia, e esse ideal que eu vi lá, fixado nas paredes, eu confesso a vocês que eu só contei isso há 4 anos atrás, quando eu vim dar uma aula inaugural na Emerge. Eu estava com meu tablet no gabinete dela, eu fotografei, e quando eu vim dar aula inaugural, me pediram para dar uma aula inaugural para a Emerge, eu dava aula de técnica de sentença, e eu pensei, o que eu vou passar na primeira aula inaugural? Eu dou aula de técnica de sentença, né? Criminal, juiz de dosar a pena, fundamentar, o que eu vou dizer? Né? Deixa eu me chamar para dar uma aula de inaugural para os juízes que vão começar a Emerge, e fiquei matutando dias o que eu ia dizer. Mas quando eu acabei a minha aula, eu lembrei que eu estava com meu tablet, e eu olhei aquele mar de alunos, aqui mesmo nesse auditório. Eu olhei esse mar de alunos e pensei, meu Deus, todos querendo ser magistrados. Então, senhores, não esqueçam, e disse a eles, e me digo todos os dias, não esqueçam das frases que lá estavam fixadas, que eram os ideais de Patrícia, e que devem ser os ideais que devem mover todos os juízes. 3 frases bem importantes lá. Uma delas, uma frase de Rui Barbosa. Outra delas, uma frase de Platão. Primeira, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Os alunos ficaram olhando, e eu disse, senhores, vencer a si próprio é a maior das vitórias, porque temos que vencer a nós mesmos nas nossas vontades pessoais, nas nossas vicissitudes, nos nossos preconceitos, nas nossas dúvidas, nas nossas vaidades, nas nossas seduções pessoais. Essa frase de Platão vem de Leis, onde ele diz lá também que o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis, para julgar segundo aquilo que ele achava correto, segundo aquilo que ele achava justo, segundo aquilo que lhe movia e achava digno. Não devemos de forma alguma, dizia ele, preocupar-se com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto e com a própria verdade. Não tenho dúvidas da razão de estar ali aquela frase no gabinete dela. Fotografei e guardei comigo. E fui para a segunda frase, que estava também lá. Eu digo, meu Deus, parece que eu voltei aos anos de faculdade. Uma frase de Rui Barbosa. E, mais ainda, eu disse, depois de anos de magistratura, eu tinha que trazer para mim a análise do que eu estava lendo. Cheguei ao gabinete com escolta, fui substituir uma colega assassinada, em que o poder do local, o poder, fato, subjuga o poder legal. E lá estava escrito uma frase de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E isso me atingiu bem na alma, porque essa foi a frase muito marcante, em que muitas vezes recuamos das nossas opiniões, das nossas posições, por medo de transparecermos as nossas verdades pessoais. E lá estava a frase de Rui Barbosa, como um aviso, não tenha vergonha de ser honesto,
não tenha vergonha de ser justo, não tenha vergonha de ser digno. E eu coloquei isso aos juízes no primeiro dia de aula, primeira aula inaugural. Não façam magistratura apenas para serem magistrados. Não percam o sentimento de justiça que lhes move a fazer a faculdade. Não percam o sentimento que moveu essa juíza, de tantos anos de carreira, a ter isso afixado no seu gabinete. E passei a guardar a frase comigo para me lembrar todos os dias. E mais embaixo tinha: para que o mal triunfe, é apenas necessário que os bons não façam nada. E aí, eu acho que com essas 3 frases, eu mostrei a vocês quem era a Patrícia, que eu não conheci, que eu conheci no primeiro dia. Fiquei 3 meses lá, e foram meses duros, foram meses fortes, foram meses de insegurança, mas meses que nós tínhamos que passar. Eu tenho certeza que o prêmio, e que esse prêmio da AMAERJ, que esse momento que nós estamos aqui reunidos, que venham outros, que outras práticas sejam inspiradas no trabalho de Patrícia, que outras Patrícias sejam achadas, que outros trabalhos que corporifiquem o achar da dignidade humana seja encontrado, seja premiado, porque nós temos que premiar o bom, nós temos que premiar o justo, nós temos que premiar o que é digno. Uma frase grega dizendo, de Sêneca, dizia que enquanto o homem não souber para que porto quer ir, nenhum vento será o vento certo. Eu vou acrescentar, mas nós todos sabemos o ponto que queremos chegar. Nós sabemos para onde estamos caminhando e qual os bons ventos que queremos tomar. Então, fico feliz e que muitos prêmios de Patrícia Scioli sejam abertos na casa dessa justiça. Obrigada, senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos também de registrar a presença e cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital. Convidamos agora o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, excelentíssima doutora Renata Gil, a quem eu saúdo todos os integrantes da mesa, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Fernando Carvalho, a quem saúdo os meus colegas magistrados, excelentíssimo doutor Luciano Matos, quem saúdo os representantes do Ministério Público, excelentíssimo doutor André Castro, quem saúda os defensores públicos presentes, senhores advogados, serventuários de justiça, familiares da doutora Patrícia Scioli, senhoras e senhores. Há alguns anos, o compositor Renato Russo perguntou: quem roubou nossa coragem? Eu respondo com Erasmo de Roterdã, que dizia: a alma humana possui um poder de julgar e um poder de escolher. Patrícia Lorival Scioli, a partir do dia do seu brutal homicídio, tornou-se um símbolo mundial do ideal de justiça e da luta contra o crime organizado. Era conhecida como magistrada corajosa, destemida, que não se intimidava perante ameaças provenientes de grupos armados ou facções criminosas, atuando sempre em prol dos mais necessitados e dos cidadãos comuns e desprotegidos. O Prêmio AMAERJ de Direitos Humanos não leva o nome de Patrícia Scioli à toa.
Não se trata de uma fortuita homenagem ou de uma simples denominação escolhida em momento de grande cobertura midiática. Enganam-se os que pensam que houve um mero acaso de conveniência em tal escolha. Falando claramente, aqueles que conheceram de fato Patrícia Scioli sabem que toda a sua vida foi dedicada à defesa dos mais fracos, buscando a efetividade das leis em favor da sociedade. Patrícia sempre lutou por uma comunidade de direitos e para prestigiar a causa da justiça. Dessa forma, a presente homenagem busca resgatar a Patrícia desconhecida do grande público e que, não obstante, sempre confirmou os mesmos ideais de fraternidade, justiça e democracia que ela sempre defendeu. Eu a conhecia desde o ano de 1983 e posso atestar que, ao lado do denoro da dedicação às causas certas, Patrícia era conhecida por ser avessa ao radicalismo e pela profunda doçura pessoal que a todos cativava. Era, por assim dizer, uma pessoa apaixonada e apaixonante. Na Faculdade de Direito, ela teve atuação destacada no movimento estudantil. Foi vice-presidente do Centro Acadêmico Luiz Carpenter da UERJ no ano de 1984, exatamente o ano das diretas já. Isso o nosso querido Arthur Guedes pode atestar. Lembro-me de sua liderança no comício da Candelária, quando Patrícia orientou todos os estudantes a manterem sempre uma postura pacífica e respeitosa, sem aceitar provocações. Isso a gente pode até comparar com as últimas manifestações em que houve, inclusive, manifestações violentas. Na época, a nossa principal preocupação era não aceitar provocações do regime militar. Muitos de nós, estudantes de Direito da UERJ, inclusive eu, ajudamos Patrícia a erguer uma imensa faixa pedindo eleições diretas. Fato, na época, noticiado pelos principais jornais. Mais tarde, quando já exercia um cargo de serventuário de justiça, nossa homenageada militou no movimento sindical aqui do Tribunal de Justiça, e sempre em posição de liderança e, com seu poder de negociação, ajudou a encerrar uma greve de quase 2 meses, equilibrando os interesses das partes, sem necessidade de dedos acusadores, de atos repletos de oratória vazia ou de manifestações violentas. Na Defensoria Pública, Patrícia notabilizou-se pela defesa de crianças e adolescentes, ajudando a forjar um sistema de proteção que prevenisse atos discriminatórios ou violentos. Denunciou, por diversas vezes, torturas, espancamentos e outros abusos, sejam aqueles praticados contra adolescentes, sejam os contra presos comuns. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, lado a lado, no Núcleo de Defesa da Cidadania da DPGE. Na época, era um núcleo dedicado a atender presos em flagrante, e que, não sei por que, foi extinto. Nós atendíamos 24 horas, sempre havia um defensor público de plantão para atender os presos em flagrante, exatamente no momento da sua prisão. Eu lembro que, na defesa dos direitos de seus assistidos, a Patrícia já demonstrava empenho em ir a todas as instâncias. Em 1990, quando nós dois atuávamos nesse Núcleo de Defesa da Cidadania, por insistência de Patrícia, eu e ela ficamos várias prisão injusta com o próprio secretário de Polícia Civil, conhecido por ser um delegado extremamente rigoroso. Na verdade, o secretário tinha determinado a prisão de um policial que havia sido encontrado com um papelote de cocaína dentro da carteira, e por isso o secretário determinou que ele fosse preso por tráfico de drogas, quando estava claramente caracterizado que era um usuário de drogas. Bom, e ao final dessas várias horas, também usando o poder de negociação da Patrícia, principalmente dela, como não poderia deixar de ser, o flagrante foi descaracterizado e o policial pôde pagar a fiança e sair, se livrar solto.
Da mesma forma, na magistratura, Patrícia ficou conhecida pelo combate incansável à injustiça, à vilania, ao crime organizado e em favor dos mais fracos, sempre oprimidos pela criminalidade violenta. Devemos lembrar que o crime é a primeira violação aos direitos humanos e seu combate, historicamente, é a própria razão da existência dos conceitos de sociedade e de Estado. A nossa Constituição de 88 é pródiga em garantir os direitos dos acusados ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Não esquece, porém, da defesa do Estado e da sociedade. Por isso, Patrícia sempre combateu com rigor a criminalidade, principalmente aquela exercida por grupos organizados, facções e agentes públicos. Nos dias de hoje, podemos afirmar que o exemplo de Patrícia Scioli deve ser cada vez mais realçado. A defesa dos direitos humanos não se faz com discursos bonitos e repletos de conceitos abstratos, nem com teses acadêmicas ou belas teorias filosóficas ou políticas. É preciso coragem, da frase do Renato Russo, de não permitir que a vida das pessoas de bem seja invadida pela violência ou pela injustiça. É necessário ter a ousadia de buscar a solução para as questões difíceis que se apresentam. Sobretudo, devemos repudiar que os direitos inalienáveis de todos sejam vulnerados por meliantes, sejam eles quem forem. Não aceitaremos que nossas instituições sejam assaltadas por grupos delinquentes. Não seremos cúmplices da violência, da corrupção, da prevaricação nem do arbítrio. Charlie Chaplin dizia que, além da morte, a única certeza que temos na vida é que precisamos viver. Nosso único trabalho é escolher que tipo de vida desejamos viver. Patrícia Scioli viveu plenamente e sempre foi fiel aos seus ideais. Ela fez aquela escolha que Erasmo de Roterdã falava. Ela amava os seus filhos e adorava todas as crianças. Eu acho que é uma característica marcante da Patrícia, é que ela era apaixonada por crianças. Ela, inclusive, muitas vezes levava crianças de rua para dentro da própria casa para acolher. Ela gostava de conviver com seus amigos, mas tratava com doçura e amabilidade a todos. Colegas, promotores, defensores, advogados, funcionários e jurisdicionados, inclusive réus. O vídeo, a que iremos assistir daqui a pouco, é a comprovação histórica que, mais do que juíza, ela foi um ser humano completo, realizado em todos os aspectos de sua vida. Muito obrigado. O Prêmio Patrícia Scioli para nós, filhos e familiares, é uma forma de reconhecimento de todo o seu trabalho,
assim como para manter viva a memória e a história de quem foi Patrícia Lorival Ascioli. A premiação retrata bem minha mãe, que sempre lutou pelo direito dos menos favorecidos. E nós gostaríamos que essa homenagem fosse mantida eternamente, não só pelo seu reconhecimento, mas principalmente por sua importância. Essa moça que apareceu no vídeo, ela também deseja ser juíza, está fazendo vestibular esse ano para Direito, que nem a mãe dela. Eu gostaria que a Ana Clara Ascioli Chagas se levantasse, por favor. Maria Eduarda Ascioli Chagas, por favor, levante-se para se apresentar, para fazer presente, a presença também. E também gostaria